E aí, meus amigos do YouTube, tudo bem? O Exatas hoje vai falar um pouquinho sobre resistência dos materiais. Então vamos lá, vamos partir para este seguinte exercício. Então, pessoal, o que o exercício pede para nós? Nossa, que burro. Pede para nós calcular as reações nos apoios na seguinte barra. Ok. Como assim as reações nos apoios? Pede para a gente saber qual é a reação, quanto que vale a força que proporciona esse apoio e esse apoio aqui, ok? Então, qual é o primeiro passo para a gente começar a resolver este problema? Primeiramente, nós viu que tem duas cargas distribuídas. Então, nós temos que transformar essa carga distribuída em uma força só. Como é que nós faz isso? A carga distribuída, imagine o seguinte, nós pega o comprimento da carga distribuída e multiplica pelo valor dela. E a carga é colocada no meio desse comprimento. Como assim? Vamos lá. Essa carga aqui, ela vai daqui até aqui. Ou seja, daqui até aqui vale quantos? 1 metro, ok? Então seria 100 vezes 1. Ok, agora nós sabemos o nosso valor da nossa carga distribuída 1, que é 100 newton. E em que local ela está na barra? No rumo dessa setinha aqui, no meio. Por que no meio? Se é 1, então vai ser no meio, vai ser meio, ok? Entendeu? Nessa daqui, ela vai estar daqui até aqui. Ou seja, daqui até aqui dá quantos? Dá 2. Então, se dá 2, a gente pega o comprimento de 2 e multiplica pelo valor que é ela, que é 150, que dá 300, ok? Foi isso que a gente fez aqui. Então, nós temos a nossa carga distribuída 1 de 100 e a 2 de 300, ok? O exercício deu para nós a nossa força-peso. Essa força-peso sempre se encontra no meio da barra, ok? Quando te dá uma força-peso, você sabe o seguinte, que ela encontra no meio da barra. Falou para nós também que este ângulo aqui dessa carga inclinada é de 25. E já nos deu o valor de seno e cosseno de 25, que é 0,91 e 0,42 graus, ok? Graus não, perdão, é só 0,91 e 0,42, não é graus não. Vamos lá. Feito isso, agora a gente vai jogar no diagrama de corpo livre. Tá vendo? A gente jogou no diagrama. Nós temos aqui a nossa carga distribuída 1. As nossas reações no apoio A, tá vendo? Por que tem uma reação em Y e a outra em X? E essa no apoio B só tem uma reação em Y? Porque o apoio A, ele é um apoio de pino. Ele está preso numa superfície fixa e a barra é ligada por um pino. Quando você tem esse tipo de apoio, você tem duas reações, uma em Y e a outra em X, ok? Então nós temos RAY e RAX. Se nós temos um em Y e um em X, a nossa reação vai ser perpendicular aos dois, ok? Então, na verdade, nosso RA está inclinado aqui, ok? Temos aqui a nossa força-peso, a nossa carga distribuída 2, o nosso FY, esse FY e FX é dessa carga distribuída. É como a gente tivesse pegado ele e colocado essa carga distribuída em Y e depois pegado em X, que deu isso daqui, ok? O nosso ângulo aqui é a nossa reação B, certo? Feito tudo isso aqui até esse momento, a gente vai fixar um ponto nessa barra para nós estar calculando o momento, certo? Eu fixei o ponto no apoio A. Eu fixei o ponto aqui no A. Como que é isso, fixar o ponto? Imagine que essa caneta aqui seria a nossa barra. Aqui nessa parte aqui é o apoio A
e aqui nessa parte aqui é o apoio B. Eu fixei o ponto no apoio A. Todas as nossas forças aplicadas, eu vou analisar, para calcular o momento, eu vou analisar a partir do ponto A, certo? Vamos lá para você entender melhor. Nós sabemos que momento é o quê? Força vezes a nossa distância, certo? Então, vamos organizar as nossas distâncias a partir do ponto A. Tá aqui. Do A até 100 dá 1 metro. Do A até 250, que é o nosso peso, dá 1,5. Do A até 300, que é a nossa segunda carga inclinada, dá 2. Do A até o nosso FY, dá 3,5. E do A até a nossa reação B, dá 4 metros, certo? Esse exercício é de uma prova que um professor deu para mim. Essa prova, eu errei esse exercício por uma besteira mínima. Então, se um dia vocês pegar exercício parecido com esse daí, eu já vou falando a dica para vocês não cometer o mesmo erro que eu. No exercício, quando você chega aqui nessa parte de colocar as distâncias, vamos lá. Eu fixei o nosso ponto aqui em A, certo? A nossa distância do A, que é mais ou menos aqui, ó, o A, até a nossa primeira carga distribuída é 1. Mas por que 1? Olha aqui. Nós temos 0,5 e 0,5. Então dá 1 metro, ok? Deixa eu pôr o caderno aqui levantado para vocês entenderem melhor. Aqui. A nossa reação A, o nosso momento em A está aqui, nós fixou o ponto aqui. Então, desse ponto até a carga distribuída que está aqui, dá quantos? Daqui até aqui dá meio e daqui até aqui dá meio. Então, por isso que dá 1, ok? E do RA até a nossa carga distribuída 2, não deu 2 metros? Vem aqui do RA até 1, 2, porque a nossa carga distribuída está aqui, ok? A nossa força-peso se encontra no meio da barra. Essa barra aqui ela tem 6 metros. Se ela tem 6 metros, então a metade vai ser 3. Então ela vai se encontrar onde tiver 3, que vai dar mais ou menos aqui, ó. Só que aí que está o problema. O peso se encontra no meio da barra, que vai dar mais ou menos nesse rumo aqui, certo? Só que a distância que nós temos do peso, que vai dar mais ou menos aqui, ó, até o RA, não é 3. É o quê? Você pega daqui, dá 1, ok? Se ele está no meio aqui, daqui até aqui vale 1. Se ele está no meio, então aqui tem meio e aqui tem meio, certo? Então a nossa distância do peso que está aqui até o RA, na verdade, vale quantos? Meio, 1. Então vale 1,5. Essa parte aqui que eu errei. Essa parte aqui eu fiz todo o procedimento certinho. E devido a eu ter colocado essa distância errada, eu errei todo o exercício. Então, quando vocês tiverem algum dia vocês pegam um exercício parecido com esse daí, fica essa dica. Presta bastante atenção nas cotagens, para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi, ok? Então vamos lá, continuando. Arrumamos a nossa distância a partir do ponto A. Agora, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós sabemos que nós temos que calcular reação A e reação B, certo? Que foi o que o exercício pediu. Calcular as reações nessa seguinte barra. E como que nós vamos descobrir quanto que vale RA e RB? Por somatória de momento e por somatória de forças, ok? Por somatória de momento, logo de cara, a gente fixando no ponto A, a gente vai descobrir quem? O nosso RB, ok? Só que, para nós descobrir o nosso RB, nós temos que descobrir quanto que vale o nosso FY. E quando nós for descobrir o FY, automaticamente nós já descobrimos o FX, ok?
E como que vamos descobrir o fy e o fx? Nós vamos pegar esse vetor e esse vetor aqui e o vetor f, né, que está aqui, eu não coloquei aqui porque é como se eu tivesse pegado o vetor f, que estaria aqui, que seria esse vetor aqui, e colocasse ele em y e em x, mas ele está aqui ainda, ele não deixa de existir, ok? Vamos pegar esses três vetores e vai ficar assim, tá vendo? Vetor fy, fx e a nossa carga inclinada, que é o nosso vetor f. E o nosso ângulozinho aqui, ok? Bom, nosso ângulo está aqui. E o nosso vetor y está aqui. Nós vamos pegar o nosso vetor e colocar ele aqui, para nós formar um triângulo. Onde vai ficar assim. Certo? Pronto. Formamos um triângulo. Agora dá para a gente descobrir quanto que vale o nosso fx e fy. Nós sabemos o nosso f, nós sabemos o ângulo que está aqui, então agora dá para nós descobrir fx e fy. Como? Pela fórmula de calcular seno e cosseno. Como assim pela forma de calcular seno e cosseno? Qual que é a forma? Quando você tem um ângulo, imagine esse mesmo triângulo aqui, só que você não tem esse ângulo, você não tem o valor desse ângulo, certo? Você não tem o valor desse ângulo, mas você tem os catetos opostos, os catetos adjacentes e a hipotenusa. Como é que você vai descobrir esse valor desse ângulo aqui? Pela forma de seno e cosseno. Como é essa fórmula? Seno é o quê? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno é quem? O seno do ângulo é quem? Cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. E o cosseno? Como que é o cosseno do ângulo? É o cateto que forma o ângulo, ou seja, o nosso cateto adjacente dividido pela nossa hipotenusa. Ok? Para ficar mais fácil. Seno é o cateto que não forma um ângulo. E o cosseno é o cateto que forma um ângulo. Seno, cateto que não forma um ângulo, que não está próximo do ângulo, é quem? É o fy. Seno, fy pela hipotenusa f. Cosseno, cateto que forma o ângulo, fx pela hipotenusa f. Ok? Então, nós chegamos a isso aqui. Seno é o cateto oposto ao ângulo, o cateto que não forma o ângulo, dividido pela hipotenusa. Fy dividido por f. Nós sabemos o nosso f, nós sabemos o valor de seno de 25 que o exercício deu para nós. Então nós chegamos, perdoa pessoal, então nós chegamos aqui, fy é igual a 75,6. Do mesmo jeito o nosso fx. Nós sabemos o valor de f, o valor de cosseno, então nós descobrimos o nosso fx, ok? Pronto, descobrimos o nosso fy e o nosso fx. Agora, nós podemos voltar a fazer a somatória de momento para nós pegar e descobrir o nosso RB. Somatória de momento no ponto A, certo? Aqui, ó. Nós temos a nossa somatória de momentos no ponto A, fixada no ponto A. Vamos lá. Momento. Não é força vezes a distância? Nós temos aqui. Momento em A. A primeira força é 100. Momento é a força 100 vezes a distância onde está sendo aplicado o momento. Então, 100 vezes a distância até o momento é 1. Ok? Então, vai ficar 100 vezes 1. Vai estar positivo ou negativo? A questão do positivo ou negativo, pensa o seguinte. Imagine essa caneta aqui sendo a barra. A força de 100 não está sendo aplicada para baixo. Se ela não está sendo aplicada para baixo, essa barra não vai rotacionar em sentido anti-horário. Tá vendo? A barra está aqui.
a força de 100 está para baixo, então ela vai rotacionar em sentido anti-horário. Então nós considera que anti-horário seria negativo e horário seria positivo, ok? Então vai ficar menos 100 vezes 1, ok? 250 vezes a distância de 1,5, tá vendo? Positivo ou negativo? Vamos lá. A barra, tá vendo que ele está aplicada para baixo? Se ele está aplicada para baixo, nesse caso aqui agora vai estar em sentido, tá vendo? Horário. Ah, por que que essa aqui também está aplicada para baixo, só que está em sentido anti-horário? Tudo depende do ponto onde você fixa. O ponto está aqui. A de 100, sendo aplicada para baixo, vai rotacionar a barra anti-horário. Só que quando você tem as forças depois do ponto, que no caso é de 250, de 300, para baixo já vai fazer ela rotacionar em sentido horário, ok? Então tudo depende do ponto onde você vai fixar a sua barra. Então vai ser mais 250 vezes 1,5, 300 é a distância de 2, ok? Nosso FY, que nós descobrimos o valor, ele também está em sentido positivo, porque ele está no mesmo sentido que as forças de 250 e 300, vezes a nossa distância de 3,5, ok? E o nosso RB, agora sim o nosso RB, está vendo que ele está para baixo? Se ele está para baixo, então agora aqui nós já temos, para cima, perdão. O nosso RB está para cima, então ele está em sentido o quê? Anti-horário, tá vendo? Sentido anti-horário. Então obtemos isso daqui. Menos 100 vezes 1, mais 250 vezes 1,5, mais 300 vezes 2, mais 75,6, que é o FY que nós descobriu, vezes 3,5, e o nosso RB vezes 4, negativo. Resolvendo isso aqui passo a passo, nós temos isso daqui. Jogando isso daqui diretão, nós temos isso daqui. Certo? Que o nosso RB, ele arredondado, vale aproximadamente 285, ok? Pronto. Descobrimos parte do que o exercício pediu para nós. Nós já sabemos o quanto que vale a nossa reação B. Agora, pediu para nós calcular, também pediu para calcular a reação A, ok? E como vamos calcular a nossa reação A? Vamos lá. Nós já descobrimos o nosso RB, certo? E agora, a nossa reação A. Como que nós vamos descobrir? Para a gente descobrir ela, primeiramente, nós temos que saber quanto que vale RAY e RAX, ok? O nosso RAY está simples de descobrir por somatórias de forças em Y. Nós vamos somar todas as nossas forças em Y e vamos descobrir o nosso RAY. E a somatória de forças em X, nós descobrimos o nosso RAX, ok? Pegando as nossas forças em Y, nós temos os seguintes valores. Menos 100, sempre lembrando do plano cartesiano. X e Y. O X, a parte de cima do Y não é positiva. E a parte de baixo não é negativa. A do X do lado direito não é positivo. E aqui do lado esquerdo não é negativo. Nós imagina o plano cartesiano do mesmo jeito. Aqui. Para baixo, 100 está para baixo. Então é negativo, não é? O RAY está positivo. Negativo, 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 positivo. Foi o que a gente fez. Negativo, positivo, negativo, 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 positivo. Ok? Resolvendo tudo isso daqui, nós descobrimos o nosso RAY, arredondado já em 441 N. E a somatória de forças em X, como nós só temos duas forças, RAX e o FX, então o nosso RAX vai ser igual ao nosso FX. Que arredondando o valor, vai dar 164. Certo?
Pronto. Descobrimos RB, descobrimos RAY e RAX. Agora, como que nós vamos descobrir o nosso RA? O mesmo procedimento que nós fez em FY e FX, para nós descobrir eles, nós vamos fazer para nós descobrir o nosso RA. Só que a única diferença é que nós sabemos o valor de RAY e RAX. No FY e no FX, nós fez aquele procedimento para descobrir os dois. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que para descobrir a nossa reação RA, certo? Vamos lá, temos assim. RAY, RAX, nós pegou o que está na barra, tá vendo? Nós pegou o que está na barra e colocou aqui, ok? Esse ângulo beta, eu chamei ele de beta, pode chamar o que você quiser, A, B, C, D, J, H, mas nós sabe que aqui tem um ângulo. Você pode chamar o que você quiser, eu chamei de beta, ok? Vamos lá. Nós sabe RAY, RAX, nós quer descobrir o nosso RA. Primeiro procedimento que nós faz, nós vai pegar o nosso RAY e colocar ele aqui, para formar um triângulo. Ok? Ótimo. Agora vamos analisar esse triângulo. Primeiramente, quando você tem um triângulo desse seguinte formato, nós sabemos que aqui se encontra um ângulo de 90 graus. E sabemos que em frente a esse ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, certo? E sabemos que temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, se temos hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, nós podemos descobrir o nosso RA pela forma da hipotenusa. Qual que é essa forma? Hipotenusa é o cateto oposto mais o cateto adjacente e os dois elevado ao quadrado. Certo? Nossa hipotenusa é quem? RA, os catetos é RAY e RAX, ok? Para nós queremos descobrir esse RA. E tem esse quadrado aqui. Então, nós vamos pegar esse quadrado e jogar para o outro lado em forma de raiz. É onde nós obtemos a seguinte fórmula. Temos RAY, temos RAX. Basta substituir os valores e obtemos o resultado. Pronto. Resolvemos o que o exercício pediu para nós. O exercício pediu calcular as reações nas barras. Sabemos reações de A e reações de B. Só que nós também sabemos que o nosso RA, ele forma um ângulo aqui. Então, nesse exercício, dá para nós descobrir o ângulo. Por quem? Pela nossa fórmula da tangente. Ou pela nossa fórmula do seno e do cosseno. Vocês lembram que eu acabei de falar agora para vocês que a forma do seno, falei a forma do seno e do cosseno? E a gente usa ela quando nós quer descobrir um determinado ângulo. Nós sabe RA e RY e a hipotenusa. Nós quer descobrir esse ângulo. Então, ou você usa a forma do seno e do cosseno, que nós usou há uns instantes atrás para descobrir FY e FX, ou vocês usam a forma da tangente, que é vocês pegar os dois catetos, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que tem um detalhe. Você quer descobrir esse ângulo aqui. Você não sabe o valor desse ângulo. Você sabe a forma da tangente, que é cateto oposto pelo adjacente, que é RAY pelo RAX. Mas você não sabe o valor que vale este ângulo. E como é que nós vamos descobrir quanto que vale este ângulo? Jogar a tangente dividindo por isso daqui. E quando você joga a tangente dividindo, você tem a forma arco-tangente. Então vai ficar arco-tangente dividido de RAY por RAX, que temos um valor de 70 graus. Ok? Então nós sabemos que nesta barra aqui, a nossa carga inclinada RA está inclinada em um ângulo de 70 graus. Ok, pessoal? Então é isso daí. O vídeo ficou um pouquinho longo, é porque
É muito detalhezinho que tem essa matéria, mas não é difícil, é bom de se fazer, basta prestar atenção nas cotas, na hora de fazer a carga distribuída, você colocar ela direitinho lá na barra, certo? E é isso aí, pessoal. Se eu ajudei vocês em alguma coisa, se esse vídeo tirou alguma dúvida para vocês, por favor, deixem seu like, compartilhem o canal, divulguem o canal, certinho? Então é isso aí, fiquem todos com Deus. No nosso canal a gente já tem alguns vídeos lá sobre fenômeno do transporte. E agora vai ter mais desse daqui agora de resistência dos materiais. E vamos colocar mais e mais e mais vídeos em relações de matérias do curso de engenharia, relação de matemática, física. Na descrição do vídeo tem lá os tipos de dúvida que vocês podem mandar para mim. Ok? Tem o nosso e-mail na descrição. Mandem lá suas dúvidas para a gente estar postando vídeos no canal. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.